Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas, capítulo 24. Quero ler aqui com vocês nesta noite, a partir do verso 13 ao 33. O texto que diz: os discípulos no caminho de Emaús. Lucas 24, a partir do versículo 13. O texto diz assim: naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nestes últimos dias? Ele lhes perguntou: do que se trata? Eles explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada até o túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão dos que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde, e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, ele pegou o pão, o abençoou depois, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles se abriram, e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito, quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os outros 11. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nós queremos te louvar, Pai, te bendizer por estarmos aqui, Deus. Como nós já fomos, Deus, como nós estamos sendo abençoados, Deus, por este culto nesta noite, Deus. Obrigado, Deus, por cada louvor, Deus, por cada oração, por cada testemunho, Deus, por cada momento deste culto, Deus. A presença do Senhor, Deus, ela é real, ela é evidente, Deus, ela é clara aqui no nosso meio. E por isso, Deus, nós pedimos também, Deus, que o Senhor esteja falando conosco, Deus, através da Tua palavra. Aquilo que o Senhor tem para nos dizer nesta noite, Pai, fala conosco em nome de Jesus. Amém. No final do ano passado, eu li um livro que chama Heróis da Fé. Não sei quem já leu esse livro. E esse livro, ele falou muito comigo. Ele conta de uma forma resumida a história de 20 homens que, com o testemunho deles, incendiou o mundo. Fala lá de John Bunyan, do Peregrino, fala do Charles Spurgeon, fala também do William Carey, que é o pai das missões modernas, fala também do John Wesley, Martinho Lutero e George Miller. E George Miller, ele me chamou um pouco mais a atenção. Ele é considerado o apóstolo da fé. Nasceu no século XIX e a biografia dele diz que aos 20 anos,
enquanto ele participava de uma reunião de oração ali na sua universidade, ele foi tocado pelo Espírito Santo. O Senhor o alcançou de tal forma que a vida dele nunca mais foi a mesma. E a vida dele foi transformada de tal maneira que uma semana após o casamento dele, ele que era pastor e missionário, ele colocou uma caixa ali no salão de cultos da sua igreja e disse que a partir daquele momento ele não mais receberia salário fixo e não mais pediria ofertas às pessoas, porque ele dependeria única e exclusivamente do Senhor. Ele disse que ele iria orar única e exclusivamente ao Senhor. E ele fez isso de tal maneira que, pouco tempo depois, juntamente com a sua esposa, eles abriram um orfanato. E o orfanato cresceu tanto que de 1 passou para 5 orfanatos. E enquanto eles viveram, esses orfanatos atenderam mais de 2.000 crianças. E eles não pediram nada para ninguém, não pediam nada sistematicamente para ninguém. A ponto de 50 anos após sua morte, um jornal inglês escrever da seguinte maneira, que George Miller, unicamente por conta da sua confiança em Deus, atendeu em seus orfanatos mais de 19.000 crianças e recebeu mais de $2 milhões. E para vocês terem uma ideia, para ilustrar um pouco melhor quem era George Miller e o tamanho da confiança dele no Senhor, eu quero ler aqui um diálogo de que ele teve com um comandante de um navio que o levaria para pregar no Canadá. Diz esse comandante da seguinte maneira: comandante, disse o Sr. Miller, vim dizer-lhe que tenho de estar em Quebec no sábado à tarde. Era quarta-feira. Impossível, respondi. Pois bem, se o seu navio não pode levar-me, Deus achará outro meio de transporte. Teria muito prazer em ajudá-lo, mas o que posso fazer? Não há meios. Vamos aqui dentro para orar, disse Miller. Sr. Miller, veja como é espessa esta neblina. Não, respondeu ele. Os meus olhos não estão na neblina, mas no Deus vivo que governa todas as circunstâncias da minha vida. O Sr. Miller caiu de joelhos e orou da forma mais simples possível, disse o comandante. Após orar, ele disse o seguinte: conheço o meu Senhor há 57 anos e não há dia em que eu não tenha audiência com ele. Levante-se, por favor, abra a porta e verá que a neblina já desapareceu. Levantei-me, olhei e a neblina havia desaparecido. No sábado à tarde, George Miller estava em Quebec. A semelhança daquele comandante, deste comandante que nós lemos, o texto de Lucas, capítulo 24, a partir do verso 13 que nós lemos, ele fala de 2 discípulos que também estavam com os olhos na neblina. Eles estavam com a visão embaçada. A semelhança daquele comandante, eles não tinham os olhos firmados no Deus vivo que governa todas as circunstâncias das suas vidas. Pois os olhos deles não estavam vendo quem deveriam ver, e os olhos deles não estavam vendo o que deveria ser visto. O primeiro ponto que eu quero chamar a atenção para nós aqui nesta noite. A semelhança daquele comandante, a semelhança daqueles 2 discípulos, muitas vezes os nossos olhos estão fixados na neblina, e não no Deus vivo que governa todas as circunstâncias das nossas vidas. Pois bem, o versículo 13 que nós lemos diz que naquele mesmo dia, ou seja, no dia da ressurreição, no primeiro dia da semana, no mesmo dia, mais tarde, aqueles 2 discípulos, que não são dos 11, mas de um grupo maior de discípulos, como o versículo aqui anterior, 7 e 8 fala, versículo 10, aliás, dos outros que estavam com os apóstolos, eles estavam caminhando, voltando para sua aldeia, chamada Emaús, que ficava em torno de 10 quilômetros de Jerusalém. E a história se transcorre nesse percurso, nessa caminhada, enquanto eles iam caminhando e conversando a respeito de todas as coisas ocorridas. E pela leitura do texto, pela progressão do texto,
nós percebemos claramente o contraste do antes e do depois. Como eles começaram a caminhada e como eles terminaram a caminhada. Se antes eles estavam desanimados, ao final havia alegria neles. De como estava o coração deles no começo da caminhada, de como ficou o coração deles no final da caminhada. De como eles foram no caminho de ida e como eles voltaram no caminho de volta. Para quem eles olhavam antes e para quem eles olhavam depois. O que mudou, então, durante a caminhada naqueles 2 discípulos? E é sobre um pouco sobre isso que eu quero falar nessa noite, que é sobre o impacto da ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus causou um impacto na vida daqueles 2 discípulos. De forma que mudou completamente a forma deles caminharem, mudou aquilo que eles discutiam, mudou como eles enxergavam. E o impacto da ressurreição de Jesus, ele deve transformar a nossa vida. E ele transforma, mas não somente o nosso destino eterno, mas deve mudar a forma como nós caminhamos, deve mudar aquilo que nós discutimos, deve mudar como nós conversamos, deve mudar como nós olhamos as circunstâncias ao redor das nossas vidas. O impacto da ressurreição de Jesus deve mudar a forma como vivemos. Vejam bem, o texto divide isso de forma muito clara entre a caminhada dos discípulos antes e a caminhada dos discípulos após. O texto nos diz como aqueles discípulos iam caminhando, sobre o que eles estavam conversando, para onde eles estavam olhando. Como eles estavam caminhando? Havia um desânimo na caminhada. Hernandes Dias Lopes diz que o caminho de Emaús, ele é o caminho da desistência do discipulado. Ele é o caminho dos sonhos desfeitos. Ele é o caminho da esperança morta. Ele é o caminho da falência dos projetos, daqueles que acham que não há mais jeito. E quem caminha nesse trajeto, como eles caminhavam, do que eles conversavam enquanto eles caminhavam. Durante o trajeto, eles conversavam sobre os últimos acontecimentos de Jerusalém, o sofrimento e morte de Jesus, e também que naquele mesmo dia, ainda na madrugada, aquelas mulheres foram ao túmulo de Jesus levar os óleos aromáticos. Chegando lá, eles encontraram o túmulo vazio, encontraram a pedra removida, mas ao entrar, vocês conhecem a história, eles não encontraram o corpo de Jesus. Então, 2 homens, 2 anjos, com roupas resplandecentes, falaram para elas que Jesus havia ressuscitado. Elas correm e vão até o grupo dos outros discípulos para lhes dar as notícias. Eles não acreditam. Pedro sai correndo, vai ali e vê que, de fato, Jesus não está ali. Até o versículo 14, aqui do capítulo 24 de Lucas, o evangelista ainda não havia falado que Jesus tinha ressuscitado. Ele não havia falado, aliás, de nenhuma aparência de Jesus ressuscitado, de nenhuma aparição de Jesus ressurreto. E aqui nós vemos que os olhos deles estavam impedidos de enxergarem. Havia desânimo na caminhada, eles discutiam dos fatos ocorridos e os olhos estavam impedidos de enxergarem. Enquanto eles conversavam e discutiam, Jesus se aproximou e seguiu viagem com eles. Mas os olhos deles estavam fechados e eles não reconheceram Jesus ressurreto. Jesus provavelmente apareceu de uma forma distinta, externa, pois ele havia ressuscitado. Mas o ponto aqui é que eles estavam tão preocupados com a conversa que não perceberam a aproximação de Jesus, não perceberam quem ele era, não reconheceram quem era Jesus. Pois o olhar deles estava fixado nos fatos ocorridos, pois estavam preocupados, desorientados, entristecidos, como nos diz o texto. E esse era o sentimento que pairava ali, de tal maneira, porque quando nós olhamos para o contexto do texto, nós percebemos que no início da manhã, aquelas mulheres foram ao túmulo levar óleos aromáticos, ou seja, elas foram ungir, passar aqueles óleos no corpo de um morto, no cadáver de Jesus. Elas foram com aqueles óleos ali.
Os 11 discípulos que estavam reunidos, eles não acreditavam na ressurreição de Jesus. Esses 2 discípulos de Emaús, como eu lhes disse, o que eles falaram? Nós esperávamos que fosse ele quem haveria de redimir a Israel. Mas, como se eles quisessem dizer, mesmo que depois de Jesus ter sido crucificado, nós nutríamos alguma esperança. Mas já passou o primeiro dia, passou o segundo dia, já estamos terminando o terceiro dia, e nada. Havia então desapontamento, frustração, a esperança se fora. Muitas vezes, nós caminhamos na jornada das nossas vidas dessa mesma maneira. Vencidos, como se Jesus não tivesse ressuscitado. E mesmo que Jesus esteja perto de nós, mesmo que Jesus esteja ao nosso lado, nós estamos tão desorientados com as notícias, estamos tão perturbados com o tempo presente, preocupados com as nossas discussões, que nós nem percebemos a sua aproximação, que nós nem percebemos que Ele está ao nosso lado. Esse texto, ele fala muito ao meu coração, porque a semelhança daqueles 2 discípulos, todos nós também estamos percorrendo um caminho, todos nós também estamos peregrinando, todos nós estamos em uma jornada. Mas a grande questão é, como nós estamos caminhando? O que nós estamos enxergando enquanto nós caminhamos? Somente neblina? Uma visão embaçada? Ou nós conseguimos enxergar o Deus vivo que governa todas as coisas? Para onde nós estamos olhando enquanto nós caminhamos? Somente para as notícias? Ou para o Deus vivo, para o Jesus que ressuscitou? Para onde nós olhamos determina a forma com que nós caminhamos. Para onde nós olhamos determina o que nós discutimos no caminho. Jesus, então, após se aproximar deles, ele intervém e consegue captar a atenção daqueles discípulos. E ele faz isso através de boas perguntas. No discipulado, nós aprendemos que nós precisamos fazer boas perguntas. E Jesus era mestre em fazer boas perguntas. E vejam aqui que ele trouxe luz àqueles discípulos com a primeira pergunta dele: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? Um deles respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses dias? E Jesus, ainda não satisfeito, faz a segunda pergunta: do que se trata? E eles explicam: Jesus, Nazareno, profeta, foi entregue pelos principais sacerdotes e autoridades para ser condenado à morte e crucificado. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, como eu falei agora há pouco, mas já é o terceiro dia e nada. É verdade, algumas mulheres foram lá, mas não acharam seu corpo. O que é que vocês estão discutindo pelo caminho? Obviamente Jesus sabia, mesmo porque ele era o principal ali. Mas o que ele queria, na verdade, era saber o que estava no coração deles. O que está em nosso coração enquanto nós caminhamos. O que está em nosso coração determina aquilo que nós discutimos. O que estamos discutindo pelo caminho. E eu fico pensando, Jesus chegando ao nosso lado, mas nós não sabemos que é Ele. Ele começa a caminhar conosco, começa a ver como estamos, aquilo que nós estamos discutindo, e de repente Ele pergunta: o que é que vocês estão discutindo? Alessandro, o que é que você está discutindo? Como se Jesus dissesse: o que está no seu coração? O que está no seu coração? O que tem ocupado a mente de vocês? O que tem preocupado vocês e sugado as suas energias, as suas forças? Eu não quero ser pessimista, mas eu imagino que poucos de nós estaríamos preocupados com as questões do reino. Se a gente for fazer um extrato, um recorte do nosso cenário, talvez essa semana nós estaríamos preocupados com o Pix. Se fosse semanas anteriores,
datas anteriores, estaríamos preocupados com algumas outras situações que nos tiram do prumo, que nos deixa desorientados e desnorteados. Não que nós precisamos ser alienados, não é isso. Aqueles discípulos não eram, porque eles estavam muito bem informados do que havia acontecido. Eles eram daquele grupo maior e participaram daquilo ali. E eles tinham a notícia fresca, atualizada. Nós precisamos estar antenados nas coisas que acontecem. Esse é um aspecto positivo. Mas a grande questão é porque a gente não fica apenas sabendo, nós ficamos apaixonados nas situações do tempo presente. Nós nos apaixonamos nas discussões das redes sociais, na economia, na política, nos negócios. Apaixonamos nisso. E Jesus ao nosso lado e pergunta: o que vocês estão discutindo? Eu ressuscitei, você sabe disso? Mas a gente fica tão envolvido em outras questões que não nos tomamos por isso. Estamos com a cabeça tão preocupados com a correria do dia a dia, preocupados com as ocupações, com as frustrações, com os negócios, apaixonados pelo tempo presente, que nós nem mesmo conseguimos perceber que Jesus está ao nosso lado. O que tem tomado os nossos pensamentos? Quantos dos nossos pensamentos são das coisas do alto, são das coisas do reino? Nós temos vivido como se Jesus de fato ressuscitou? Outro aspecto que chama atenção é que durante a caminhada, quando Jesus faz essas duas perguntas, os corações deles são revelados. São revelados porque eles falam naquilo que eles criam. Porque pela palavra e pelos testemunhos, como nós já lemos aqui, como eu já disse, eles poderiam afirmar que Jesus havia ressuscitado. Porque eles já tinham informações suficientes para isso. Quando nós lemos o Evangelho de Lucas e os outros evangelhos também, o próprio Jesus em vida havia falado várias vezes, de forma muito clara, que era necessário que ele sofresse, que ele fosse morto, mas que ao terceiro dia ele ressuscitasse. O próprio relato daquelas mulheres de que o túmulo estava vazio, o próprio relato de Pedro de que o túmulo também estava vazio, mesmo assim eles não creram. E o que é mais chocante, vamos dizer assim, é que no próprio dia da ressurreição, no terceiro dia em que todas as profecias falavam que ele iria ressuscitar, eles haviam pulado fora do barco. Eles estavam voltando para casa. Eles estavam saindo de Jerusalém. Eles estavam fazendo o caminho de volta. Eles haviam desistido. Por quê? Isso é algo para nós pensarmos. Eu penso que parte da frustração que eles tiveram naquele dia é por conta da expectativa que eles criaram. E a expectativa não foi correspondida. Porque Deus ele tem compromisso com a palavra dele. E muitas vezes nós criamos expectativas conforme o nosso querer e a nossa vontade, e não conforme a palavra dele. E muitas vezes nós sofremos e nos frustramos por aquilo que nós queremos crer, e não por aquilo que está escrito na palavra de Deus. Como ouvimos hoje aqui pela manhã, a coisa mais importante não é quem eu sou, mas sim quem Jesus é. Porque o Evangelho é sobre Ele. E não a partir de mim, mas a partir dele. No que eles criam? Eles criam que Jesus era um profeta. De fato, Jesus era um profeta. Mas eles tinham uma percepção limitada sobre quem Jesus é. E eles achavam que Jesus iria redimir a Israel, mas uma redenção terrena, militar, política. A leitura que eles faziam das Escrituras era uma leitura parcial. E qual era a realidade? O que a Bíblia diz, o que a Bíblia falava, o que a Bíblia nos fala, que Jesus não é apenas um profeta. Nós sabemos que além de profeta, ele é rei, ele é sacerdote, mas além de tudo, ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo.
E conforme está escrito, ele tinha que sofrer para entrar na sua glória. Porque o seu reino não é deste mundo, como ele mesmo disse. E aqueles discípulos, eles criam apenas na promessa da glória de Jesus, mas não aceitavam a promessa do sofrimento dele. Muitas vezes, à semelhança deles, nós também caminhamos desanimados, nós caminhamos frustrados, nós caminhamos sem esperanças, porque nós caminhamos conforme as nossas expectativas. E nós sofremos por conta das nossas expectativas, e não por conta da realidade da palavra de Deus, e não por conta daquilo que está escrito na palavra de Deus. Um comentarista que eu li diz que quando caminhamos assim, nós caminhamos como incrédulos. E a incredulidade, ela veda os nossos olhos, ela coloca uma venda em nossos olhos. Como a ilustração que eu dei no início, ao invés de enxergarmos o Deus vivo que governa as nossas vidas, nós enxergamos somente neblina. Quando os nossos olhos não são iluminados pela palavra de Deus, quando a ressurreição de Jesus não causou impacto nas nossas vidas, nós caminhamos pelas vidas daquela forma, achando que a morte é mais forte do que a vida, de que o desânimo é mais forte do que a alegria, de que a derrota é mais forte do que a vitória, de que a frustração é mais forte do que a esperança. Sem o impacto da ressurreição, nossa vida caminha da mesma maneira. Desanimados, discutindo questões passageiras, com os olhos impedidos de enxergarem ao Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas, graças a Deus, a história não termina aí. A história não terminou na sexta-feira. A história não terminou na crucificação. A história desses dois discípulos não terminou no caminho de ida, porque eles tiveram um encontro com Jesus. É um marco na vida deles e deve ser um marco nas nossas vidas. A esperança, porque Jesus está vivo. Jesus ressuscitou. Jesus deve mudar todas as coisas das nossas vidas. Jesus deve mudar. E nós chegamos então na caminhada dos discípulos após o impacto da ressurreição. Se antes os olhos deles estavam como que encobertos, a partir da exposição das Escrituras e da presença de Jesus, os olhos deles foram abertos. Jesus expôs as Escrituras e passou a indicar para eles que a raiz do problema é porque eles aceitavam parte da sua revelação, eles aceitavam parte daquilo que estava escrito. Assim como aqueles dois discípulos, os líderes religiosos judeus daquele tempo, quando eles liam o Antigo Testamento, eles só viam a glória do Messias, mas não viam que para chegar à glória era necessário o caminho do sofrimento. No versículo 27, nós vemos que Jesus, começando por Moisés, explicou o que constava sobre ele em todas as Escrituras e em todos os profetas. Percebam, todas as Escrituras, todos os profetas. É fundamental que nós entendamos que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. E como Jesus mesmo diz, examinai as Escrituras, porque elas são que testificam de mim. Todas as Escrituras são centradas em Jesus. O Antigo Testamento aponta para ele, o Novo Testamento, tudo procede dele. Era por isso a falta de visão daqueles discípulos, porque eles aceitavam uma parte e rejeitavam outra parte. E nós temos que ter cuidado com isso, porque hoje há correntes que pregam que parte da Bíblia deve ser aceita e parte rejeitada, mas não é assim. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. E quando nós pensamos em aceitar parte e rejeitar outra parte, falta-nos visão de quem Jesus é. Eles viam e enxergavam de forma parcial. E Jesus os chamou de insensatos, Jesus os chamou de nécios, Jesus os chamou de tardios em ouvir e aceitar aquilo que ele falava. Porque toda a Escritura, ela fala de Jesus, e toda a Escritura foi inspirada por Deus. E aqueles homens estavam desorientados, aqueles homens estavam entristecidos, porque haviam
deixado de prestar atenção suficiente no que a Escritura falava de Jesus. Ontem, lendo um devocional com os meus filhos, para ilustrar a importância da Bíblia, o autor usou um termo que nós conhecemos bem, que é a bússola. E ele diz que a bússola é a Bíblia do cristão, como nós sabemos. E eu achei interessante a oração no final daquele devocional, muito simples para uma criança entender, mas muito verdadeira. Porque ela diz assim: Senhor, obrigado por deixar a sua palavra para entendermos como viver aqui na terra. Nós temos a palavra de Deus, mas muitas vezes nos desorientamos por não lermos a palavra de Deus. E quando somos honestos, muitos de nós não estamos sabendo como viver aqui na terra. E indo de encontro a essa oração, tem uma outra frase do George Miller que diz o seguinte: se eu não olhava para Deus, ou se eu não olhava para a palavra do Deus vivo, então errava gravemente. Como nós estamos caminhando? Como aqueles discípulos no início da caminhada, desorientados, desanimados, entristecidos, ou quando eles foram impactados pela ressurreição de Jesus e tiveram os olhos abertos para quem Deus era. Quando reconhecemos em nosso caminho que Jesus está vivo, não deve mais haver espaço para desesperança, não deve mais haver espaço para desorientação, como muitos de nós temos vivido. Não deve mais haver espaço em nosso coração para incredulidade. Jesus ressuscitou, Ele triunfou sobre a morte. E isso gera em nós, esses olhos abertos pela palavra, isso gera em nós o reconhecimento de que Ele está ao nosso lado, porque Ele mesmo disse que estaria conosco por todos os dias das nossas vidas. Ele está conosco, Ele está ao nosso lado, Ele está no controle das nossas vidas. E isso também significa e evidencia ter o coração em chamas. Quando Jesus abriu os olhos deles e a compreensão a todas as Escrituras, isso fez com que o coração deles ardesse. Se no começo Jesus pergunta o que eles estão discutindo pelo caminho, agora a pergunta que salta aos nossos olhos está no verso 32, quando eles falam: porventura não nos ardia o coração quando Ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? O que tem feito o nosso coração arder? O que tem feito arder os nossos corações? São as preocupações, são as distrações, as coisas boas que nós temos? O que tem feito arder os nossos corações? Eles estavam tão tristes, tão abalados, tão sem esperanças, que não perceberam que Jesus estava ao lado deles. O que tem enchido o nosso coração enquanto nós caminhamos? Ele está ardendo pela presença de Jesus? Ou ele está ardendo e, consequentemente, está perturbado pelas paixões do tempo presente? Jesus mesmo disse, em outra passagem, que o coração fala do que está cheio, a boca fala do que o coração está cheio. Aquilo que nós mais discutimos é do que está cheio o nosso coração. Se são as preocupações, se são as distrações, se são as questões que vemos e ouvimos passageiras, significa que é isso que tem feito o nosso coração arder. Pare e reflita. O que mais nós temos discutido com as pessoas? O que mais nós temos repostado nas nossas redes? O que mais tem feito o nosso coração arder? Quando nós temos comunhão com o Senhor Jesus, o nosso coração deve arder por Ele. Deve arder por Sua presença. De forma que até aquilo que nós discutimos deve ser diferente. De forma como que nós enxergamos deve ser diferente. Porque a nossa vida tem um novo sentido. Porque Jesus ressignificou todas as coisas.
A semelhança desses 2 discípulos que Jesus ressignificou a caminhada deles, Jesus ressignificou a caminhada das nossas vidas. E se Jesus ainda não ressignificou a caminhada da sua vida, entregue a Ele, entregue a sua vida a Ele, para que Ele ressignifique, para que Ele mude a forma de você discutir, olhar, viver e caminhar. Perceba a mudança radical naqueles 2 discípulos. Se antes eles foram desanimados, agora havia um novo ânimo na caminhada. Um novo ânimo na caminhada. Se a ida para Emaús foi uma caminhada lenta, em discussão, triste e sem esperança, a volta não. A volta foi com pressa, com alegria, animada. Há uma caminhada de aproximadamente 10 quilômetros. E na ida eles falam para Jesus que já era tarde para Jesus ficar com eles ali naquela casa. Mas quando eles descobriram que Jesus havia ressuscitado, isso não importava mais. Os perigos da estrada não importavam mais. E viajar de noite envolvia perigos naquele tempo. As pistas não eram duplicadas com iluminação. Havia risco de morte, escuridão, obstáculo, ladrões, talvez até animais ferozes. Mas eles não podiam guardar para si as boas novas. Eles tinham que testemunhar daquilo que eles viram e ouviram. Eles tinham que falar: Jesus ressuscitou. Tem um comentarista que diz que essa resolução dos 2 discípulos se assemelha daqueles leprosos em 1 Reis, quando eles entraram no arraial dos sírios, e os sírios, assustados, porque o Senhor fez isso, fugiram e deixaram ali no arraial comida, roupas, pertences, bebidas. E aqueles leprosos, quando entraram ali, começaram a comer porque eles estavam com fome, eles pararam e perceberam: não é bom isso que nós estamos fazendo. Este é dia de boas novas, e nós nos calamos. Agora, pois, vamos e o anunciemos a todos. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos fazer da mesma forma. O Senhor está vivo. Isso deve arder em nosso coração. Isso deve ser o objeto das nossas discussões. Isso deve ser anunciado a todos. Porque Ele mudou a forma de nós caminharmos. Já estou encerrando. Mas há esperança. A morte não tem a última palavra. A última palavra é que Jesus veio e venceu a morte. E isso tem que mudar a nossa forma de viver. Isso deve mudar a nossa forma de caminhar. Isso deve mudar como nós enxergamos as situações das nossas vidas. Pelo transcorrer do texto, nós vimos claramente que a ressurreição de Jesus causou um impacto profundo na vida daqueles 2 discípulos. De forma que eles foram completamente transformados. De incrédulos para crentes. De pessoas entristecidas, desorientadas, desanimadas, para pessoas que corriam para anunciar que Jesus estava vivo. A ressurreição de Jesus abriu os olhos. A ressurreição de Jesus fez o coração deles arder. A ressurreição de Jesus deu um novo ânimo para a caminhada. E nós aqui nesta noite, quais transformações a ressurreição de Jesus gerou nas nossas vidas? Como nós temos caminhado? Assemelhado àqueles que não conhecem a Jesus? Para quem nós temos olhado? O que nós estamos enxergando enquanto nós caminhamos? Nós temos visto apenas neblina, com uma visão embaçada? Ou nós temos visto a luz de Jesus, que nos trouxe vida e ilumina todas as coisas? Espero de todo o meu coração que a ressurreição de Jesus cause um impacto profundo nas nossas vidas nesta noite. Se não causou ainda, que ela venha causar. Para que venha mudar completamente como nós andamos, como nós enxergamos aquilo que nós discutimos.